Fala, meu povo lindo! Tudo bem com você? Estamos aqui em mais um podcast no Estúdio Hope com meu amigo Japão. Se você quer fazer o seu podcast, quer fazer gravação super profissional, esse é o lugar. E o nosso podcast hoje é muito especial, muito bacana, porque a gente vai falar aqui de fé, vai falar de música gospel, vai falar de uma turma jovem que está chegando com tudo e agora com uma produtora que está dando todo o acessório, dando todo o suporte, e a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o profissionalismo que deve ter todo jovem talento e esse suporte. Como é que funciona? Como é que é o contrato? Tem dinheiro, tem muito dinheiro, não tem? Como é que funciona? A partir de agora, a gente vai falar com a turma da Adonai Music. Lucas e Natan, sejam Isso. bem-vindos. Obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Os dois são cantores? Não, eu sou o produtor musical. Ah, é? Ele é o cantor. Ele é o cantor. Isso. O produtor, eu vi que você é do teclado. Isso. E o que mais você toca? Eu toco um pouquinho de guitarra Ah, e violão. É violão também. Violão. Produtor tem um trabalho danado com essa turma, né? Mas quando tá lá em questão de produção, você tem que tocar um pouquinho de tudo. É? Que justamente numa gravação que teve, eu tive que fazer a bateria no Sim. teclado, baixo, teclado, violão, fiz tudo. E depois para mandar pros músicos e com certeza saiu uma coisa com excelência. Com excelência. E o Natan? Ah, 23 Aldir. anos vai fazer, né, Natan? E sábado Ou já agora, fez? sábado. Sábado agora, eu tô lembrado. Ó, primeiro, parabéns, tá? Obrigado. Você canta muito, cara. Muito, Graças a muito, Deus. muito mesmo. Tem o dom, muito afinado. Gostei demais do que eu vi. E é a primeira vez que eu lhe ouvi assim. Sim. É, Como é que a música gospel começou na sua vida? Rapaz, a música, na verdade, eu já nasci Aham. praticamente cantando, né? Porque meu pai fazia parte de um coral na igreja Sim. e minha mãe também sempre cantou. Quando eu nasci, ela fazia parte do Ministério de Louvor na igreja há muito tempo. Uhum. Então eu já nasci assim, já dentro da música, né? E eu Certo. comecei a cantar dentro de casa com 2 anos de idade. 2 anos de idade eu comecei a cantar. Tanto que eu enjoava minha mãe com uma música só, eu ficava cantando. Quando eu chegava, bota tal música, bota tal música. Eu brincava muito de cantar em casa. E eu pegava aqueles machucador Sim. de amassar alho, era o meu Sim. microfone. Minha mãe, na hora que ia fazer comida, procurava, eu tinha escondido, porque era meu microfone e Era não o seu queria que microfone. ninguém pegasse, né? Exclusividade dele. Era meu, não era meu, não queria que ninguém mexesse. Só que aí, depois de um tempo, com 4 anos de idade, eu tive a minha primeira oportunidade na igreja. E a partir daí, eu tenho cantado até hoje. Tem cantado até hoje. E cantado e com 22 anos, você já gravou Sim. você já gravou com a Adonai Music um material, é isso? Foram dois. Foram dois. Isso. Como é que chama hoje? Porque antes você gravava o CD, né? É. Agora é o que grava? É um app? É um. Por causa, Ah. causa das coisas digitais hoje, mudou um pouco as coisas. Certo. Por exemplo, hoje uma música, eles falam single. Antigamente É. também, mas falavam muito sobre CD. Hoje já falam muito sobre EP. Porque hoje CD, normalmente, é aquelas pessoas que querem fazer uma propaganda, mandar pra alguém assim, pra ouvir Entendi. todo o CD. Mas não. Hoje as pessoas mandam um EP com 5 músicas, mais ou menos, para a pessoa já ter a ciência, como a Uhum. pessoa canta, qual é o estilo de música. Entendi. E quem funciona mais em CD é quem gosta de música digital, que faz no YouTube. Como esses cantores aí postam Sim. no YouTube direto. Mas normalmente eles gravam um EP e só vai adicionando. E só vai. E usando principalmente hoje as plataformas que estão aí à Isso que disposição, tá né? ganhando dinheiro aí. Hoje, quando a gente fala. Primeiro, parabenizar a Adonai Music, Ah. né? Por estar abraçando vocês, né? Eu acho que esse é o ponto. Porque a gente vê muito talento no mundo da música que não consegue sair de onde começou porque não teve um suporte profissional. Isso. Isso conta muito. Qual a diferença do que você era antes e agora com a produtora? O que é que você já percebeu de mudança? Rapaz, muda muito, né? Ah. Eu, como tive a oportunidade, né, de fazer aquela pequena entrevista antes da gravação, Sim, e isso muda muito na forma das pessoas verem a gente, Uhum. né? Porque, infelizmente, a gente às vezes acaba valorizando mais artistas de fora, o né? artista de Quem é fora. cantor de fora, Seja ele né? gospel ou secular. Qualquer um, É. qualquer um. A gente pode ver, né, alguns eventos que acontecem na cidade. Quando Sim. fala que é um
um cantor de fora, Aham. vem ao peso. Só que, tipo, aquela programação que acontece antes, aí a gente vê que vem pouquíssimas pessoas pra É. poder prestigiar quem vai estar antes. Quem vai tá Normalmente antes? é quem Quem é da abre, cidade, quem né? abre o evento. Quem Quem abre o abre o evento. evento. E é É. quem? É da cidade. Normalmente tô nem falando, não vou lá, não, vou tal hora, porque fulano de tal vai estar Que lá. vai tocar. Então, agora, ter uma gravadora, né, já Uhum. traz como posso dizer, um peso ao Sim. nome, né? Porque antes eu cantava, né? Sempre cantei na igreja. Aham. Eu quase não tinha muitos convites, porque por conta da agenda, né? Sempre a igreja estava tendo muitos eventos, Aham. então quase para sair era muito difícil. Mas depois da Adonai, né? Um pouco antes da Adonai e depois da Adonai, isso começou a gerar mais convites em outros lugares. As pessoas mudam Sim. a visão sobre a gente. Ah, entendi. Bom, o pessoal que tá acompanhando a gente na OZ, eu vou dar tchau pra vocês. Esse episódio, né, Japão, vai na próxima segunda-feira. Aliás, não, né, Japa? Esse hoje. Já amanhã? Tá amanhã. Amanhã. já vai tá mais. Amanhã já estará no ar, viu? E aí Prepara aí. vocês vão curtir lá o pessoal da Donai Music. Tchau pra vocês. Tchau, Vou tchau. deixar só no gostinho. E a gente vai falar agora como é que eles estão ganhando muito dinheiro, para que vocês fiquem mais curiosos ainda. Ai, ai. Me diz uma coisa. Aí quando você fala assim, tem muito convite começando a acontecer, a produtora, ela cuida disso? Pra gente que é do mundo do marketing, fala prospectar, Sim. né? A gente prospecta o cliente e tenta com todo mundo. A produtora faz esse papel de falar, olha, eu tenho um cantor aqui que pode, encaixa bem aí com o seu perfil da Sim, igreja e sim. tal. É isso? É tanto que hoje a gente sentado ali, não era uma é novidade, a gente tava conversando com o pessoal e o pessoal já nos procurou para saber como funciona. Certo. Qual é o cantor mais indicado para tal coisa. Entendi. Aí a produtora tem esse papel e tem que saber, por exemplo, mais uma coisa, o chip, O como perfil, né? É. o perfil. E O chip é o quê? Que linguagem é essa? o chip é mais uma música ambiente, né? É Ah, tá. aquela música um pouco mais lenta. Mais lenta, mais sim. adoração. Entendi. Aí, Ah, eu não sabia. como você viu lá, tem uma menina que é Canela de Fogo. É. A Elisa. Elisa. É pentecostal. Pentecostal. Elisa, bota pra derreter. Aí- Bota pra derreter, meu amigo. Aí, Canta muito. se for o caso, aí a gente já tem que estar preocupado em chamar ela. Sim. E essa divisão que a gente tem que ter como produtora. Uhum. E hoje o pessoal falou, vai ter um festival, um congresso, estão precisando de tal pessoa assim. Aí a gente, então, é O Natan. perfil é É Natan. Natan. Ou o perfil é Ou Clécia. Clécia, ou É. Ana Vitória, ou a mesma Ana até a Vitória, Thaís. exatamente. E esse é o cuidado que temos que ter como produtora. Aham. Mesmo que a pessoa, eu quero tal pessoa assim. Uhum. Mas a gente tem que procurar um meio termo. Pra também não, por exemplo, começo de culto, normalmente a pessoa quer uma adoração, uma coisa mais Sim. quieta, pra começar a ter um ambiente pra começar o culto. E a gente coloca uma pessoa como canela de fogo, logo no começo. Não faz sentido, né? Não faz sentido, Vai dá até um chocar. choque É, pra exato. pessoa. Aí temos que estar fazendo esse filtro, temos que estar organizando certinho pra dar com excelência. pra pessoa. A ideia da produtora Donai é explorar os canais digitais, as plataformas de modo geral. Como é que funciona esse papel de, por exemplo, as músicas são autorais, Sim. Todas. né? São de vocês. Uhum, O primeiro passo é registrar, né? isso. Patentear, tudo bonitinho, até que, de repente, um Anderson Freire se interesse, né? Uma Cassiane da vida, uns cantores com nível nacional Sim, falam, sim, olha, sim, gostei sim. da música de vocês. Como é que é esse processo? Esse processo de registro de música, a gente começou já Aham. a registrar todas as músicas. Mas para finalizar essas músicas, como a gente gravou agora sábado, Aham. temos que finalizar e mandar para a plataforma para fazer todo o registro. Mas as letras já estão todas registradas. Num caso sobre algum cantor famoso, Uhum. até então, vai nos procurar, a gente vai falar, bora fazer uma participação, Sim. ou quero uma autorização para cantar essa música. Esteja à vontade. Entendi. Porque o intuito da Donai hoje, principal, é ganhar almas. Certo. Não é a intenção de querer ganhar dinheiro, que no mundo, todo mundo também procura o dinheiro. Mas hoje a gente tem uma prioridade, é ganhar almas. Certo. Se a gente ganhar uma alma para Jesus, não importa o dinheiro que for. E o louvor toca. Sim. Se tem um ministério que eu acho muito forte, é o louvor. É o louvor. É. E hoje, quando a gente tava conversando com a pessoa,
E ela perguntou, e essas músicas vocês vendem? Como é? Não. A gente, de princípio, a gente quer ganhar almas, a gente quer. Quando a gente começou mesmo na ideia sobre bora gravar, bora produzir pessoas, bora resgatar pessoas que estão com sonhos perdidos. Porque tem muitas pessoas que estão até na igreja ou se frustraram com certas situações na vida que querem só uma oportunidade de estar cantando, de estar gravando, de até mesmo falar assim, mãe, eu consegui realizar meu sonho de gravar uma música. De gravar uma música, exatamente. Então, hoje o dinheiro pra gente pode falar assim, mas você tá querendo falar bonito, ou até falar, você não tá pensando em dinheiro. Todos nós pensamos em dinheiro, mas hoje a gente quer salvar almas pro reino, trazer alma para Jesus, que é mais importante no O mundo. dinheiro é uma consequência do trabalho, né? Aliás, Até o tudo Senhor precisa, mesmo, né? o Senhor mesmo provê futuramente. É claro, não tem como. que a Como é que gente- vai manter produtora? Como é que vai manter tem que ter dinheiro. O Não adianta. Senhor vai Ele prover, provê. cara. Eu não cada tenho dúvida momento. disso, não. A gente olha assim, né? Uma estrutura da produção que a gente fazia antes Ah. para uma produção que foi agora dessa gravação, né? Certo. Tudo depende de dinheiro, né? Claro. Tudo depende, nada de Tudo, graça. tudo. Só que foi como eu saí eu conversando com as outras que cantaram também, né? Aham. Falei assim, o importante é a gente sair com sensação de missão cumprida. De missão E cumprida, quando eu né? saí ali, que eu terminei a música, eu saí pro lado ali, voltei pro camarim, né? Porque eu tinha que trocar de roupa muito rápido. Eu falei, eu senti que eu me cumpri minha missão Sim. naquele dia, né? Que a nossa missão não acaba, né? Claro. Mas é como o Lucas falou, a questão da alma, né? É tocar. A nossa intenção é poder tocar a pessoa que vai ouvir, né? Porque as meninas estavam muito nervosas, né? Ali Eu a gente percebi. passou ali, eu conversando com elas, que elas falaram assim, Nathan, você não tá nervoso, não? Eu falei, eu tô. Sim. Só que eu falei, eu tenho que manter isso na mente, né? Que eu tenho uma missão a cumprir. Claro. E eu não posso deixar que o nervosismo me impeça de eu cumprir essa missão, né? Então eu cheguei, a gente orou ali um pouco ali antes, a gente falou com Deus, e elas se acalmaram um pouco. E eu falei, é importante a gente sair com sensação de missão cumprida. E ao ver as pessoas, né, que a música foi autoral, foi nova, só que ver a aceitação das pessoas, eu conversei até com os meninos logo depois no domingo, eu falei, a aceitação das pessoas com a música, ninguém nunca tinha escutado, a não ser minha família. Não, a música toca E o de pessoal imediato. cantando, né, as pessoas Sim. vindo assim, eu falei, foi uma aceitação Olha, e eu pensei interessante. que ali, as pessoas que estavam ali por fazer parte, por elas fazerem parte do ciclo da Adonai, do pastor Robson, da missionária Joseane, para mim eles já escutavam a música. Olha aí, Não. primeira vez todo Pois mundo, é. né? Todo mundo Impressionante, Ela é sua? Não, ela é do João. É do João Gabriel? Isso, Aê, João. rapaz, João, são aí não é fraco não, viu? Foram todas, né? Foram todas. dele. Só- Todas de João Gabriel? Foi. Rapaz, amém, viu? Deus abençoe, meu irmão. Porque todas as músicas ali são muito boas. Muito boas. E conta uma história. E contam a história. E cada um, assim, cada um dentro do perfil vocal, né? Sim. De quem tava cantando E ali. foi interessante até o que aconteceu, né, com a produção, que eu achei interessante eles virem conversar com a gente. Não antes da gente Aham. assinar o contrato, eles conversaram com a gente, né, porque eu já conheço os meninos, o Lucas, né, Sim. o pessoal da Chamar, já há um tempo, né, aí a gente já conversou, a gente já tocou junto, né, eu tocava direto com a Ana e tal, Uhum. e eles já me conheciam, eu sou, né, canela de fogo também, mas o meu perfil de música é mais esse de adoração, né? Sim. Eu não sou muito, porque a gente também tem que entender, né? Até onde a gente vai. Até onde vai? O nosso perfil, Claro. né? E que é importante, assim como a produção, assim como eu, quando for receber um convite para a igreja, eu preciso entender a situação, o que é que está pedindo, a situação e o que Deus está mandando eu cantar. Então, isso é interessante, foi o que eu achei interessante na atitude deles. Vim conversar e quando pensaram na música, pensando exatamente no perfil, né? Porque eu já não é muito meu perfil me cantar aquela Me Batiza com Fogo, que foi a música quem que gosta é minha Elisa esposa. cantou. Quem Elisa gosta é minha cantou. esposa. Minha esposa levantou, que minha esposa, eu costumo falar pra ela que ela me deu um golpe na igreja. A gente estava na igreja, quando ela me pegou, ela, amor, vou ter que sair da igreja porque não tá dando certo. A gente saiu da igreja, Japão. Eu falei, você me deu o golpe da igreja. Aí na hora que ele começou a cantar o Louvor de Fogo, ela levantou na hora, eu lembrei, eu gravei, tava gravado. Falei, aqui que você me deu o golpe. Mas a gente gosta muito. Minha esposa não é do lar evangélico, é do lar cristão, mas não evangélico. E ela conheceu o mundo evangélico através de mim, né?
E aí a gente conviveu por muito tempo. Quem celebrou o nosso casamento foi um pastor também. Tudo ele lembrou do Não pastor. foi aquele lá, não. E aí foi assim, a gente gosta, tanto é que a gente tá em casa e sai, vai para uma igreja, a gente, bora para a igreja hoje. O que falta é a comunhão de fato, né? Tá ali, persistir, enfim, seja qual for a religião. Mas a gente gosta muito e se Sim. identifica muito. E aí, quando vocês começaram a cantar, ela levantou na hora. Quando eu olhei de cá, eu falei, deixa eu gravar isso aqui, porque tem que registrar. Me diz uma coisa, então quer dizer que hoje, por exemplo, uma prefeitura descobriu vocês, e aí, como é que funciona? Como é que é isso? Não paga? Não. Vai pagar somente a logística? Como é que vocês estão trabalhando Por isso? trás, a gente Ah, tem que sempre saber os custos. Porque também, mesmo que uma prefeitura fale assim, eu quero vocês para um evento. sim. Mas a gente tem que saber como vai chegar. Tem ensaios com a banda que normalmente quando vai para a prefeitura é palcos, então tem que ensaiar com banda, Aham. questão de camarim, porque eles vão botar lá, mas Porque, a gente tem que levar nossa é, água, tem que levar, porque vão surgir convites para vocês. vai. Vocês são muito E bons. quando a gente foi registrar justamente o CNPJ da gravadora, a mulher perguntou, e vocês querem, qual é o intuito? Querem fazer show em prefeituras? Sim, Sim, porque vai claro. chegar um momento que É. eles vão pedir, e se a gente não tiver a licença, a gente não vai Não vai conseguir. poder. Mas a prefeitura vai entrar em contato, a gente vai passar o valor, vai ver toda a logística, Entendi. que vai ver também transporte, ensaios, É um o processo, cachê né? do pessoal, porque também vai ter que ter um valorzinho bom. É claro, não dá pra. De É. graça, meu amigo, não dá. De graça não tem como não. Deus não quer isso pra ninguém, não. Não. É. Né? E mesmo ele fala, né, que o homem tem que trabalhar para sustentar a casa. Não é, não? Com certeza. É bem desse jeito. Agora, o João Gabriel que compõe. Tem outras músicas, no mínimo, né? Você deve ter mais músicas compostas, né? Vai falar sobre isso, né? Porque vamos fazer uma live depois pra saber como é que é esse processo de compor. É? Vai, cadê ele? Aparece aqui do lado de Lucas aqui. Aparece aí. Não, lá. Aqui, ó, cá, tanto faz, né? Aqui, ó. Cá. Aí. Esse é o João Gabriel. Ó, vamos combinar para bater um papo aqui sobre composição de música. Vamos. Música Com gospel, certeza. Vamos. Sim. né? Pra gente saber como é que é esse processo. Vamos. Beleza? Beleza. Então pronto, tá fechado. Tá marcado já, hein? Esse é o João Gabriel, minha gente. Tanto que já tem uma música dele já com a Ana Vitória lá no YouTube, da Adonai. É? E uma música justamente um trap gospel, Né? que é a A mais questão da área é o dele. estilo dele. É? A área dele. A área dele. Ah. A gente E tá a Ana Vitória toca trap? Gospel? Assim, Rapaz, eu não consigo. foi uma loucura. Vendo Ana Vitória, Ana Vitória, vendo você assim, eu não consigo vê-la. Ele já tem característica, já tem o perfil. É. Né? Você tem o perfil, você tem o perfil. Mas Ana Vitória eu não consigo ver, não, cara. Mas- Eu mesmo não tenho. Quem olhar pra mim, oh meu Deus, quem olhar pra mim e fala, para aí, rapaz, você vai pra onde com o trap? Rapaz, a gente fez uma carta aberta Aham. e a gente, rapaz, essa música de Vitória cabe aqui Ah. nessa canção. Aí a gente fez o remix. Quando ela viu, ela, oxe, eu vou cantar isso aí, é? Eu falei, vá, você vai cantar. E Começou com uma combinou. brincadeira? Ou não? Foi, ele gravou a É. música e tá faltando a segunda parte. Aí a gente pensou, ó, essa música Confia em Mim de Ana Vitória dá. Sim. Porque como ele tava falando sobre o Senhor não desistir e tal, porque ele falando com o Senhor que aquilo já não tinha como. Aí a resposta da música de Vitória encaixou certinho na música Sim. dele. Porque como ele tava falando com o Senhor respondeu, confia em mim. E aí a gente juntou e fez Juntou um e ficou clipe. legal. Ficou muito bonito. Eu quero ver, vou Muito bom. linkar, vou linkar, vou Pode ir. linkar. Dá uma palhinha da sua música aí. Moras em mim. Morar em mim? Moras. Moras em mim. Moras em mim. Puxa pra perto e larga a voz aí. Sem medo. Mas o homem, quando canta, meu amigo, a voz do homem vai longe. Cantar uma palhinha aqui do Vá. refrão. Espírito Santo,
Moras em mim, meu consolador, não vai embora, sou dependente do teu amor. Espírito Santo, moras em mim, meu consolador, não vai embora, sou dependente do teu amor. Maravilha, viu? Ó, demais. Gostou, Japão? Muito bom, afinadíssimo, rapaz. E aí, agora? Tem essa música que tá trabalhando. Sim, Como é que monta um repertório? Olha aí, que responsabilidade, né? Porque, de repente, o convite sai da igreja. A igreja você vai com a responsabilidade de tocar o quê? 2, 3 músicas, é. né? No máximo. Que senão vai fazer o culto todo, É. né? Não dá. Mas aí você sai da fronteira da igreja. Como é que monta um repertório pro Natan? Rapaz, assim. Como é que Bora lá. funciona? Como é que funciona aí? Normalmente, Ah. quando é convidado, eu como já vim do mundo singular e eu já era produtor. Sim. Aí agora é estudar. Como vai ser esse show? Ou quantos minutos vai ser esse show? Normalmente é 40, 45. Então, a gente pode separar umas 5, 6 músicas com ministração. Aham. Então, a gente vai ver uma ideia de 2 músicas, como eu comentei, 2 músicas de começo, de adoração, mais calma. Chega no meio, bota uma música mais acelerada e no final, normalmente, a gente encerra com a música autoral. Então, não vai ter essa dificuldade. Essa dificuldade toda, né? Mas a gente tem que dar uma estudada para o repertório fazer um contexto. Justamente com, se for um congresso, se for um show de prefeitura, saber o que está sendo pedido. Quando eu falo de repertório assim, eu percebi lá no evento. Quando a música já é uma música que, quando canta, já é conhecida, tá consagrada, Uhum. né? O público, como o público sabe, ele pega e preenche, Sim. né? Isso. Pega e preenche. O público estava muito caloroso com vocês todos que estavam estreando ali, vamos dizer assim. Mas quando o pessoal da participação chegou e foi tocando música já Conhecido. consagrada, você percebia. É o que você fala muito, né? Sim. É o que você fala muito. E aí, a música autoral, ela tem um trabalho a ser feito, né? É. Até é um trabalho de paciência também, Com certeza. eu acho, né? É. Pra maturar aí é o quê? Uma música. Tem música. Porque Porque depende. tem música que ela pode De uma hora para outra, já, todo mundo conheceu, ganhar, já foi. ganhar o país e assim, É verdade. né? É tanto a música dele, como era nova, e tinha muita gente cantando ali, porque a música é fácil de se lembrar. Sim, o Que refrão é é muito a bom. característica da música worship. É. A música worship é muito fácil de se memorizar. É uma É. música que fica na mente, aí acaba. Tanto que no dia do ensaio, né? Uma Aham. menina tava lá, ela não ia cantar, né? Ela tava acompanhando a outra cantora, ela. Rapaz, essa música ficou na minha mente. Tô cantando toda hora, e toda hora a palavra Ah, o bacana é começava a isso. cantar. Então, é uma característica da música worship, Worship. é essa, Sim. que ela é chiclete, ela fica na mente. Vocês têm um desafio muito grande porque o rádio ajuda muito, Sim. né? Que as igrejas conheçam, o público conheça de modo geral. E hoje aqui temos de porta aberta, entre aspas assim, tem a Proeves, que é a rádio do pastor Elias Fernandes, né? Fora isso, é trabalhar a rede social, trabalhar as plataformas. Trabalhar as plataformas. Quando é que lança o material que foi produzido ali no YouTube? Ó, a gente tá com a previsão de soltar no meio de junho. Meio de junho, né? Meio de junho. Agora, a gente já tá É. em junho. No meio de junho. Essa semana, já, como eu tava explicando, Ah, já fui colher os materiais que Sim. foi que foi gravado. gravado. Eu hoje a gente gravou sábado, só Ah. consegui pegar o material hoje pra tá já começando a produzir. Veio pra sua mão o material pra do mim. Thiago? Abraço pro Thiago aí. Thiago, Thiago da TH, TH, né? TH Vídeos. TH Vídeos. Também quero agradecer aqui a DJ Guigui, que deu um apoio. Grande parceiro zaço, também, sim. E a diretora Rose Guerra. A lá diretora-geral do AD1. lá E ao amigo que tava mixando som, rapaz, meu parceirão ali, Cristiano Pires. Cristiano Pires. Cara, gente boa Ali demais. salvou demais ali. É gente Graças boa a demais. Deus. E eu fiquei impressionado com a tecnologia de hoje. A gente que é de outra época, Japão, é aquela mesa grande, né? Pra mixar tudo, microfone. O cara tava mixando no celular, irmão. No celular.
Aí eu olhava ele com aquele celular na mão, falei, deve ser isso que tá dando problema. Mas não era não, ali era a salvação do negócio. O meu pastor tava falando que ele tá jogando Free Fire no celular. O tempo todo O ali tempo naquele todo celular só. e jogava pra lá, jogava pra cá e ele falou, rapaz, esse cara tá jogando Free Fire, ele só pode. E isso facilita muito, Sim. facilita muito o trabalho, né? Ô, Natan, qual é o cantor gospel assim que inspira você? Porque a gente sempre tem alguém, né, Sim. que inspira. Rapaz, na minha vida, assim, agora raramente eu tenho uma pessoa, né? Ah, Porque também eu sou músico, né? sim. E toco na igreja também, então eu tenho que estar sempre ouvindo todo tipo de música, Exatamente. né? Que é uma característica que eu até falo, que os músicos não podem gostar literalmente de um estilo de música. Eles têm que Não, ouvir tudo, tem que né? ouvir, claro. Porque às vezes chega alguém que vai cantar na igreja, né? E te fica. Cadê? Que música é essa? Que Nunca música ouvi. é essa? Né? Mas pelo menos tem uma ideia, né? É. Então eu preciso. Mas antes, eu me inspirava muito, né? Quando eu era menor, porque eu cantava muito música, né? Uhum. E eu falo muito, os meninos eu falo assim, antes, quando eu tinha a voz de taquara rachada, bem fininha, então eu Aham. cantava muito Cassiane. Sim. Cassiane, então eu cresci, na verdade, né? Porque minha mãe era muito fã. Ouvindo, Cassiano. Ouvia tudo. Aí é tanto que no trabalho agora da Donai também, eu fiz um pouco de backing vocal, né? Junto com minha irmã e um outro amigo meu também, Ailon, né? Aham. A gente fez e foi ouvindo os CDs de Cassiane que eu aprendi a gostar de fazer backing vocal. Antigamente, um tempo atrás, eu só gostava, nem gostava de cantar, ser Uhum. aquele que ia ministrar. Eu gostava de ficar atrás. Cantava ali. Sempre nos Que era meu bastidores. sonho, era meu Sim. sonho fazer parte de um coral, alguma coisa assim. Então, Cassiane sempre foi minha Cassiane é poderosa. inspiração. Ela tem uma Ali voz tem uma muito voz, boa. mano. E É. agora Anderson Freire também. Né? Anderson Freire, é a menina que tá vindo pra Itabuna agora, a Maria Maria Marçal. É impressionante. Eu vou estar lá no palco, trabalhando. Amém. Eu vou estar lá no palco, Pretendo fé em estar lá Deus. também. Eu também- Vai ser algo assim, vai ser algo especial, porque aquela menina deve ter o quê agora, Gabriel? 12, 13, Ela né? fez 15. Já fez 15, né? Se não me engano, ela tem 16 É anos. impressionante. 16 É o que a gente fala do sucesso, né? Ela sempre gravando os vídeos dela ali na rede social, a Sim. gravadora percebeu o talento e, olha, é o que acontece, né? É o que a Donai tá fazendo com vocês agora. Sim. Então, Eu não tenho dúvida que vai dar super certo, assim. Não tenho dúvida. Me diz uma coisa, o que é que vocês acham, assim, do cenário musical gospel hoje? Como é que vocês enxergam isso? Itabuna já teve uma época que a música gospel ela era muito forte. Vocês lembram que já teve muitos shows aqui? Sim. Eu sou da época de apresentar, por exemplo. Eu apresentei show da Fernanda Brum. Eu trabalhei nos bastidores de Bruna Carla, de Cassiane, quando teve aqui. Toque no altar, teve aqui também. Quem mais que teve aqui? É a época que tinha muito show gospel. E eu vou dizer o porquê parou de ter. Aline Barros teve aqui. Irmão Lázaro Teve teve. Irmão Lázaro, O irmão teve Lázaro, Toque no altar saudoso também. Lázaro. Amanhã, o Kim, ele é gospel? Kim do Ele é. Catedral? Tá aqui ele é. amanhã o Kim, Sim, rapaz, no Centro sim. de Cultura. Tá lá amanhã, viu? Eu tinha Tá- visto mesmo. Vai estar lá, no Centro de Cultura, dia 4. Porque ele tem uma mistura, né? Sim. O Kim Catedral. Ele tem a identidade do Renato Russo, o Legião Isso Urbana. é A verdade. gente não pode, Não pode negar, não. isso não pode, até as músicas, eu quero o sol nesse jardim. Até a voz dele tudo também lembra muito. lembra muito. Enfim, da mesma forma J Neto, né? Sim. Que lembra Roberto Carlos. Eu fui locutor de rádio gospel. Então, essa época, Aumentei o repertório todo aí. essa época que eu fui locutor, não canto nada. Não. Aí você sai daqui e desiste do podcast. Eu nunca trabalhei a voz para cantar. E minha esposa faz muita resenha comigo que eu não lembro a letra. Eu só lembro um refrãozinho, eu não consigo dar continuidade. Se você me der um texto para ler, para fazer uma reportagem, eu só bato o olho e faço a reportagem. Mas a música, eu não consigo quebrar essa barreira. Eu caí num golpe agora porque eu queria aprender a cantar, viu, Japão? Paguei o curso, até hoje estou esperando o dia. Não, mas a maioria dos locutores cantam. Então, o que é que eu quero falar do cenário gospel, né? Essa época que teve muita gente vindo para cá, tinha as produtoras que contratavam tudo direitinho, mas o público não valorizava. Foram muitos prejuízos com a música gospel. Vinha gente de renome, só Sim. que esse pessoal é caro É. para vir. Aí pede tanto para que venha, e quando vem, aí a igreja não libera, a outra faz culto no dia, sabe? Um negócio meio que
uma desunião. Sim. Por que isso vocês acham que acontece? Rapaz, Ficou sério agora, não foi? Sério. você me colocou agora numa arriscada, mas assim, normalmente quando eles marcam, eu acho que o último agora que teve foi dia de domingo, não foi? O de Evento o gospel? evento gospel, que teve lá no do lado da prefeitura. Sim. E normalmente domingo, muitas igrejas não permitem mesmo, porque É, né? domingo É é o o dia, culto da, é o da dia que família, o primeiro domingo, exatamente, o exatamente. primeiro dia da semana. E normalmente, Ah, normalmente, as pessoas pedem, como você falou, e não vão, porque acham assim, depois chegar lá não vai dar tempo, tá muito perigoso. Se eu sair aqui, vai sair que horas? Umas 2, 3 horas da manhã, e o perigo na rua, no meu ver, é esse. Normalmente quando marcam dia de domingo, que domingo tem culto, ou até mesmo quinta, que normalmente muitas igrejas têm culto quinta, aí fica nesse conflito. é, é. É assim, É, a gente não pode a também. igreja pode até liberar o culto da quinta, por exemplo, que tem, né? Se o cantor gospel que vem, ele faz parte daquela igreja. Isso. Aí é um consenso. Mas se não fizer, irmão, não vai liberar o culto. Não libera. Não vai. Porque a É. gente também tem que saber que a palavra do Senhor também tem que ser aplicada. A gente não É. pode Aham. também falar assim, não vou pro culto que eu vou pra um evento. Sim. Mesmo sendo gospel. São prioridades, né, na verdade. Mesmo né? sendo gospel, né? A gente tem que dar prioridade também ao nosso culto. Eu já participei de muitos e trabalhei em muitos eventos. O meu primeiro show gospel foi o Kleber Lucas, em Ilhéus. Eu era novo convertido. E aí eu fui pro show do Kleber Lucas e tem uma parte do show dele que é rock and roll, pesado. E coloca o povo pra subir, rapaz. E eu fiquei meio em choque. Fiquei, confesso. Eu olhei assim e falei, gente, eu tava lá e era assim. Eu tô aqui, tá igual. Fiquei na dúvida. Não, a letra edifica. A letra edifica. Mas novo convertido confunde. Ele termina ficando meio confuso. Existe essa preocupação de trabalhar a música e não levar essa. Porque hoje você tem o pagode gospel. Eu acho super legal, cara. Aproveitar o ritmo e tal e colocar uma letra gospel. O que é que vocês acham aquela disso? questão de aproveitar o ritmo, mas não perder a identidade. A identidade, É né? que eu observo, né? Como eu disse, eu escuto muito Aham. música, né? E algumas vezes surge uma música ali, como surgiu uma música agora mesmo, que é até no meio pentecostal. Sim. Só que se a gente for olhar, ela é uma música de Léo Santana, só que Ah. com uma letra gospel, É, né? né? Vamos dizer, né? Pra não dar o Sim. nome. Ah. Mas se a gente for olhar, uma música Ó, de Léo Santana babado aqui. Ah. com uma letra gospel. E eu É. falei, pra mim não há diferença. Se você Sim. jogar lá no carnaval, todo mundo vai dançar de igual e não vai ter, às vezes, ninguém vai nem entender qual a diferença. E é por isso que surgem vídeos hoje em igrejas Sim. em que escandaliza. Eu acho que é a palavra correta. Porque perde É. identidade. Perde identidade, E é né? uma preocupação que eu tenho, assim, a questão de louvor. Às vezes a gente na igreja, né, a gente pega, bora pegar essa música é massa, é legal, tá Sim. no auge. Só que a gente tem que, é o que meu pastor fala muito, né, pastor Simval, ele fala assim, qual o propósito? Ele fala assim, vai fazer. Ele não impede a gente de fazer nada, mas ele fala assim, qual o propósito? Tá É. fazendo pelo quê? Aham. O propósito no final vai ser o quê? E vai ter efeito? Sim. Que ele fala. E a gente tem que pensar muito hoje em dia, né? Quando a gente vai produzir uma música, o trap não é um gênero, vamos dizer assim, gospel. Uhum. Mas só você vê a diferença da letra. Ela não perdeu a identidade, não ficou parecendo uma música mundana, né? Uhum. Então, assim, o que eu penso na questão desses ritmos, né? Não tenho nada contra, né? O pagode, né? Antigamente surgiu aí um Marcados, que é o pagode gospel, que no Sim. início era muito bom mesmo, muito bom. Eu Uhum. gostava até de algumas músicas. E rock também, Oficina G3, que é Oficina G3, um grupo na época maravilhoso. de PG e de Mauro Uhum. Henrique também, muito É. bom. Sim. E só que assim, é uma coisa que não pode perder, porque a gente vai pegar alguma das músicas deles, mesmo que Uhum. você, até a forma de cantar, não entendia assim muito a letra, e se a gente botasse de um lado de um outro, uma música secular com a música deles, não tinha muita diferença. Então, Exato. em algumas coisas, perde-se a identidade, e é o cuidado que a gente tem que ter. Uhum. Na questão da música gospel, é não perder a identidade. O que a gente vai fazer no final? Qual é aquela questão da missão? É. Qual é a missão? Se for tudo pelo mercado, tudo Sim. pela fama, tudo
pelo sucesso, acaba, Tem muitas pessoas que acabam se perdendo, acaba né? valendo tudo, né? Rapaz, tem uma música aí que fala que é Mudana, que a música era intuito, era pra ser gospel. Entendi. Mas de tanto ter essa comparação e muita gente ouvir, ela virou, entre aspas, que eu vou falar entre aspas, porque Aham. ela não perdeu a indecência de ser gospel, Sim, virou a música do mundo. entendi. Então a gente tem que ter esse cuidado, Uhum. mesmo pra que, o exemplo que ele deu, Ah, que possa ter Léo Santana cantar no carnaval uma música cristã e todo mundo tá ali pulando ali pensando que é a música dele, porque o refrão Entendi. É parecido. é parecido. Vocês concordam com o carnaval gospel? Você lembra que aqui tinha, não sei se ainda tem, Gilson vai lembrar. Tava o carnaval lá tocando, e aí lá longe se montava o carnaval com trio e tudo gospel. Não. Aí diz que a intenção ali era salvar as almas, salvar as vidas. Eu acho que é uma Pra mim é a mistura que não. pessoa que tá com saudade, né? Tá com saudade, tá com um pouco de saudade. É realmente minha opinião. Bateu a saudade, fala, pelo menos eu tô aqui. É gospel, mas tá com saudade. É bem difícil a mistura. Não tem como não. É por isso que eu penso da seguinte forma. O radicalismo, eu não concordo. Você não tá aqui, então você vai pro inferno. Eu acho que não é assim. Mas existe a separação das coisas, Sim. né? Sim. A palavra é clara, ordem e decência em tudo. E eu acho que é esse o propósito. É por aí o caminho. Caso contrário, não vai ser mais um no meio da multidão. E a gente vê até hoje quantos escândalos estão surgindo aí no mundo gospel de pessoas que estava dentro de um cenário e fazendo extremo sucesso e de repente aparece algo que acaba com a carreira Sim. da pessoa e ele tem que se refazer ou ela se refazer. Olha, quero agradecer demais esse bate-papo com vocês. A gente não falou do que eu deixei o povo curioso, a parte do dinheiro. Eu vou deixar que venham muitos contratos, muitos shows, Amém, obrigado. porque essa é a ideia, né? Dinheiro não é o objetivo, mas ele é a consequência do trabalho, Sim, com né? certeza. É o resultado. certeza. Consequência não, ele é o resultado do Resultado. trabalho. Que consequência nem sempre é coisa boa. É o resultado de um bom trabalho. Sucesso para vocês, viu? Obrigado, amém. obrigado. Lucas e Natan, Isso aí. esse foi o nosso podcast aqui na OZCast com Natan e o Lucas, os dois que fazem parte da produtora Adonai Music. Estão aqui com o compositor João Gabriel, que vem bater um papo com a gente aqui sobre composição. Se ele faz composição no banheiro, tomando banho, no sanitário, se é em casa, onde é que ele consegue ficar inspirado. Logo em breve, vocês vão assistir aqui com a gente. Um abraço e não esquece da regrinha. Curte, compartilha, manda para todo mundo, para o YouTube entender que esse podcast é importante para que todo mundo possa ter conhecimento. Abraço, até a próxima. Tchau.